Estamos de volta com o Pai Passando à Frente nessa tarde de segunda-feira e que alegria era ter a sua companhia, ter a sua companhia sempre aqui pela TV Pai Eterno, a casa do Pai na sua casa. Como nós dissemos antes de sairmos para este pequeno intervalo, nós agora vamos conversar com os devotos que estão aqui. Uma coisa muito especial. Nós recebemos aqui um casal hoje, que é aqui de Trindade, da capital da fé, que tem uma história de devoção ao Pai Eterno e consagração à copiosa redenção muito bonita para compartilhar com você. Sejam bem-vindos aqui a dona Cida e o seu Carlos. Boa tarde para vocês. Boa tarde, sua bênção, padre. Deus abençoe. Boa tarde, sua bênção, padre. Deus abençoe, seu Carlos. Muito obrigado pelo aceito de vocês, pelo sim de vocês estarem aqui compartilhando um pouquinho da história de fé de vocês e também da consagração religiosa. Para quem não sabe, só para o padre identificar aqui, o carisma da copiosa redenção ou essa congregação é a congregação a qual as irmãs que trabalham aqui no santuário pertencem. Irmã Claudete, Neuza, Márcia, enfim, só para o devoto se situar. Vocês estão aqui hoje conversando com a gente, muito obrigado pela participação. Quanto tempo vocês moram em Trindade? São trindadenses de natureza ou se mudaram para cá? Não, nós éramos de Goiânia. Goiânia. E mudamos para Trindade. Há quantos anos? Tem uns 21 anos já. 21 anos? 21 anos. Nossa. Quando se mudaram para cá, já cultivava essa devoção ao Pai Eterno. Já cultivávamos. Conheciam tudo, Já, né? e foi um presente o Pai Eterno trazer nós para cá. Que a gente benção. tinha, né, cultivava e assim, não esperava que um dia ele nos trazeria para cá, né? Mas antes de se mudar para Trindade, como é que era a vinda de vocês aqui no santuário? Não era nas romarias? Participava das celebrações? Sempre vindo, né, os finais de semana, no domingo. E nós morávamos ali na região de Campinas, hoje é a Basílica, né, era a matriz de Campinas. Sempre participando, né, do grupo de jovens. Aí a gente vinha, né, na caminhada que tinha na época da festa, pastoral dos jovens. Eu sempre na caminhada e sempre vindo aqui à casa do Pai Eterno. E foi esse cultivo da fé no Pai Eterno, foi essa experiência de estar em Trindade que levou vocês a consagrar aí a vida à copiosa redenção? Conta essa história pra gente. Porque até então a gente não conhecia a copiosa redenção, né? Nós íamos para Trindade e a gente sempre buscava estar em oração, buscar um grupo de oração, encontro de casais e tudo. E uma vez a gente estava aqui e falaram que o Tony Alisson viria no Padre Pelágio fazer um show. Aí nós fomos para a noite. Só que era a irmã Neuci, que tinha um grupo de oração. A irmã Neuci que morou aqui um tempo atrás. Isso. Conheço, eu me recordo, eu lembro quem é. Aí nós começamos a acompanhá-la, fizemos amizade. Aí onde falou, irmão, se ela quiser fazer missão, nós vamos junto. Aí a gente ia junto com ela nas missões. E ela nos chamou uma vez, falou, olha, vocês não querem ser leigo consagrado? Irmã, calma. É comunidade de vida? É comunidade de aliança, que chama? aliança, É isso? Aí ela fez o convite e falou, não, irmã, vamos ver mais um pouco. Vocês esperaram assim, não, vamos discernir a vocação. Amadurecer a ideia, Amadurecer a ideia. Um convite assim de supetão deixa a gente meio, né, inquieto, pensativo, com medo. É porque é uma responsabilidade também, né? Sim, com certeza. Mais para as coisas de Deus, a gente tem que ter uma seriedade. Mas foi assim que vocês conheceram, então, as Irmãs da Copiosa Redenção? Sim. Foi nesse contato através do show do Tony Alisson. Antes vocês não tinham contato com as irmãs. Não teve o show. Não teve o show. Quem veio foi a irmã Neuci. Né? Ele não chegou a ver. A informação foi errada. A informação foi errada. Foi Mas a irmã olha Neuci. os caminhos de Deus, hein, padre? Isso mesmo. Olha Os só. caminhos de Deus. Talvez fosse realmente o Pai Eterno, né? Nesse momento, usando a irmã Neuci para atrair vocês. Esse momento que vocês foram atrás do show do Tony Alisson, não teve, estava lá a irmã Neuci, mas era o Pai Eterno atraindo vocês, né? Pescando. Isso É assim que o Pai Eterno faz, com certeza. E então, vocês receberam esse convite da irmã, a princípio pensaram em aí, de repente, amadurecer melhor a ideia. E como é que foi depois esse acompanhamento? Junto às irmãs, na oração, até vocês amadurecerem e tomar essa decisão? Quer falar? A gente sempre junto, né, com elas, mesmo não fazendo ainda parte, né? E a gente sempre aqui na Copiosa, sempre servindo da maneira que elas precisavam, né? A gente estava sempre pronta a servir e caminhando mais de perto, né? E aí acabou que a gente decidiu sim. Decidiu dar o sim à Copiosa Redenção. Isso. E como é que é viver o carisma da Copiosa Redenção como leigos hoje? Leigos consagrados, casados como vocês são, certamente tem família, no seu tamanho da família de vocês, mas como é que é viver como leigos o carisma da Copiosa Redenção? Hoje nós temos 2 filhas, né? Já são maior de idade, uma com 34, outra 32.
É muito bom porque, assim, ser leigo da Copiosa é você também... Aqui não tem uma casa de recuperação, porque a Copiosa, o carisma deles é sobre os dependentes químicos. O cuidado com os dependentes químicos. Isso. E como nós não temos, mas aí a gente fica na intercessão, na adoração, então a gente... Porque o carisma deles surgiu através da adoração, né? Foi fundado através do Padre Wilton, né, o fundador, através da adoração. Então, é 24 horas, adoração perpétua. Sim. E a gente está sempre em adoração. Então, é igual ele falava, né? Não é estar sempre fazendo alguma coisa, né? É ser alguma coisa, né? Então, a gente está sempre servindo da maneira que realmente é a maneira que foi fundada a congregação. Além da gente estar junto com as irmãs, servindo no que precisa, a gente está sempre em adoração, intercedendo pelos dependentes químicos e servindo também da maneira que acontece, que aparece, a gente está sempre servindo. E hoje, diante de tanto assim, a gente olha para o mundo, né? Tem tantas pessoas, né, Padre? O senhor que está à frente de uma comunidade, né, como missionário e servindo aqui no santuário, percebe que as famílias hoje, elas estão mais se desfazendo do que pessoas procurando Deus, né? Como que vocês veem hoje essa necessidade? Vocês, quando receberam o convite da irmã, naquele tempo que estava pensando ali, será que nós vamos ou não? Pesou isso também? A necessidade hoje de buscarmos mais a Deus para a nossa família continuar unida, enfim, para fazer a diferença no mundo? Isso pesou? Com certeza, né? Porque como família, a gente vê os ataques que existem hoje, né? A destruição da família. E para nós, para mim e para a Cida, a gente sempre colocou a nossa família em primeiro lugar. Então, assim, nós sempre tivemos, desde que viemos para cá, assim, hora de almoço é todo mundo junto na mesa, a gente sai muito junto, tá, onde está um, tá o outro. Então, às vezes, minha filha fica assim, uma vez a minha caçula falou assim, pai, mas a gente briga muito. Aí eu sentei e falei assim, minha filha, se a gente for olhar, porque a gente trabalha junto, nós ficamos o dia inteiro junto, a noite toda junto. As briguinhas são coisa mínima. Isso aí acontece, né, Padre? Isso acontece. É comum em todo ambiente familiar, né? O que não pode acontecer é a falta de perdão. Né? Mas o desentendimento é... E nem ir para o extremo, né? De chegar a uma raiva. Então, assim, graças a Deus, a gente tenta levar nossas filhas. E uma vez a minha filha falou, que eu falava, vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que ir para a igreja. Ela falou para mim assim, pai, vocês têm que ir primeiro, vocês têm que ir para depois falar para a gente. Então tá bom. Dá um exemplo. Então vamos. Agora eu tenho que cobrar dela. Com certeza. E aí eu vejo assim, a importância, né, da gente tá em comunhão com Deus, vivendo a família, que não é só falar, a gente também tem que mostrar, né, o que realmente a gente está pregando, não é só falar. Parte do princípio de estar vivendo aquilo ali. E vivendo como leigos consagrados, vocês também partilham do estilo de vida da congregação, das irmãs da Copiosa Redenção e também dos servos da misericórdia. Há também alguns momentos de encontro entre vocês durante o ano, entre todos os leigos, não só, a gente sabe que não são só vocês, há um grupo aqui em Trindade, inclusive o Carlos Henrique, que trabalha com a gente na associação, né, nosso gerente de comunicação é um leigo consagrado, pertencente à Copiosa Redenção. Como que são esses momentos de encontro, de formação, para ajudar aí na espiritualidade dos leigos que são ligados à Copiosa Redenção? Bom, hoje nós temos um grupo que ele é online, né? Que é com a irmã Milena, ela é lá de Curitiba. E todo mês a gente tem essa reunião. Inclusive o Carlos Henrique é do nosso grupo, né? E a gente consagrou junto também. Tem ele, tem a Valdete, que é de Goiânia, e os outros são outros estados. E nós temos também, todo ano, em outubro, tem um encontro com os leigos lá, que é para renovação dos votos. Mas a gente também procura estar todo ano. É uma espécie de formação, retiro, encontro para retiro. vocês. E terem também convivência com os outros membros, né, da Copiosa Redenção. Agora uma pergunta, como é que é hoje? Como hoje vocês, como leigos, ligados agora mais intimamente, aí, tendo aliança com o estilo de vida, tem companhia, tem aí proximidade, ajudam no trabalho das irmãs aqui na comunidade, aqui na Igreja do Padre Pelágio? Sim, a gente... Sempre nós vamos mais na missa lá também. E às vezes tem as festas lá, a gente vai na cozinha, ajuda em alguma coisa, né? Hoje a gente tá meio afastado porque nós tivemos
a primeira netinha, então estamos ainda curtindo. Ah. Tá certo. Tá É certo. importante falar isso, que tem essa liberdade, né, padre? certeza. De estar junto com a família, cuidar da família, isso é tão importante. E eu estava aqui pensando, acaba que Copiosa Redenção está sempre vivendo também, ajudando os redentoristas a evangelizarem Trindade e no mundo. Inclusive, o fundador das Irmãs da Copiosa Redenção era um missionário redentorista, Isso. Padre Wilton, hoje que está junto do Pai Eterno, mas era missionário redentorista pertencente à província, a antiga província de Campo Grande, lá na região sul do Brasil. Hoje, se eu não me engano, é província de Curitiba, com a reestruturação, mas comungam do mesmo carisma afonciano que nós redentoristas também. Muito bom. Padre, eu vou deixar você aqui com eles, vou pedir licença, que eu vou ali falar um pouquinho de saúde, mas eu volto. E a gente continua a conversa. Já já a gente continua. E eu tô indo aqui ao encontro do Carlos, da Cida, do Padre Alexandre. E, Padre, quem chega aqui no santuário, fala da devoção, da fé que carrega no peito, no coração. Leva presente para casa, Isso. claro, para continuarem rezando com a gente, da Cida e aqui o Deus Carlos, abençoe, para vocês continuarem rezando para o Divino Pai Eterno e ainda por cima nos ajudar a propagar a devoção, né, quando forem para os momentos de retiro, de formação de vocês lá no Paraná, lá em Ponta Grossa, né, na sede das Irmãs da Copiosa Redenção, dessa congregação que tem uma parceria bonita aqui com o nosso santuário, falar um pouquinho da devoção do Pai Eterno também, nos ajudem aí que tudo isso que está nessa sacola aí como brinde serva de bênção para todos vocês, para a netinha que está chegando, para as duas filhas, para vocês dois. Amém. Tá bom? Obrigada. A gente Parabéns que agradece. pela fé, né, Padre? Isso, parabéns pela fé, pelo sim de decisão. vocês, né? Amém. Por essa decisão de ainda encontrar aí motivações para poder servir a Deus na igreja, num carisma e numa congregação que tem uma missão tão bonita, como as Irmãs da Copiosa Redenção, e que certamente vocês vão colher muitos frutos através das bênçãos do Pai Eterno pelo sim de vocês. Tá bom? Amém. Voltem Obrigada. sempre, A gente que agradece. Tá bom? Deus abençoe, seu Carlos. Deus abençoe. Foi Muito ótimo obrigado. conhecer vocês. Prazer, viu, Carlos? Pode ficar à Deus vontade. abençoe. Pode Foi um levar. prazer, uma alegria conhecer vocês. Que o Pai Eterno abençoe a família de vocês. Amém. Amém. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos conversar com mais algumas devotas que estão aqui na casa do Pai. E depois nós temos também a nossa bênção do dia. Não se esqueça. Prepare a água, Prepare né? a água para a gente abençoar seu objeto, né? De repente, você tem alguma coisa para abençoar aí na sua casa. Vamos juntos pedir a bênção do Pai Eterno sobre nós. Amém. Com destino a Romaria, a passos lentos seguimos pela estrada da madrugada.